Olá pessoal, Denise da Conectarium. Hoje eu estou aqui com uma proposta diferente, no intuito de fazer um breve tutorial ensinando vocês a como tirar o mapa de nascimento de vocês pela internet. Muito no sentido de trazer as ferramentas para a gente continuar essa jornada de usar a astrologia como uma ferramenta de empreendedorismo pessoal. Vocês poderem usar, né, você poder escutar os insights, as reflexões astrológicas e pensar como isso atua na sua vida. E estar sintonizado com as áreas de experiências que estão sendo tocadas é muito bacana. Eu vou explicando ao longo do caminho para o vídeo não ficar longo, mas vamos lá. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu dar um compartilhar e vamos em frente para não ficar longo, que é sempre um perigo comigo, vídeos longos. Vamos lá. Bom, eu quero indicar para vocês, primeiro de tudo, o site, né? O astro.com. Vocês vão entrar lá. Essa é uma empresa suíça bastante conhecida no meio astrológico, tem bastante informação para fuçar, você que gosta. Primeiro ponto, a gente passar aqui para o nosso idioma, né? Vamos lá no português, aqui no canto direito, ó, para vocês estarem seguindo. Canto direito aqui em português. E já temos a página em português. Tem muita coisa para você olhar aqui. O que eu vou indicar é o mapa padrão, aqui em horóscopos gratuitos. Tem o mapa padrão aqui, desenho de mapas astrais, mapa astral ascendente. A gente vai falar do basicão aqui, que o basicão já é uma vida, tá, pessoal? É uma vida para entender, mas vamos lá. Aqui, como eu já tenho alguns, né, mapas cadastrados, eu vou colocar editar dados, mas para você, provavelmente já vai aparecer essa tela aqui, tá bom? Vamos inserir juntos aqui, então vou colocar o nome fictício, tá? Maria, último nome opcional, vou colocar Pereira, que é um dos meus nomes. Ele pede gênero, mas não faz diferença, mas coloca, porque se você não colocar, ele vai pedir no final, tá bom? Algumas pessoas levam em consideração no contexto da leitura astrológica. Data de nascimento, vamos colocar aqui, eu estou deixando, né, o 15, vamos junto com vocês, aí vamos ver o mês, qualquer um, tá bom? Vou colocar julho aqui agora, de 80, por exemplo. O horário. Gente, horário de nascimento é super importante. Dá uma pesquisada na certidão, vê o que você tem de dados, se você tem pai e mãe com memória muito boa, o melhor recurso sempre é a certidão. De uns bons anos para cá, isso já vem sendo colocado com bastante exatidão. Antigamente, todo mundo nascia, a gente tem uma brincadeira que todo mundo nasce em hora cheia, né? 8, 8h30, enfim. Só de brincadeira aqui, brincadeira que é verdade, eu vou colocar aqui, vai, 8h18, é um horário mais exato. Hoje em dia acontece isso, a gente tem essa possibilidade. E o local, eu vou colocar de novo aqui, deixa eu dar encontrar outro local, vamos ver. Isso, porque aí eu faço com vocês. Você vai primeiro colocar o país, o local é super importante, porque o mapa leva em consideração a sua latitude e longitude de nascimento, como aquele ser, né, de acordo com a latitude e longitude, enxerga o universo, né? A nossa visão do universo, por exemplo, do hemisfério sul é diferente da visão de quem nasce no hemisfério norte. Por isso é tão importante o local. E a cidade, tá? Então eu vou começar aqui por São Paulo. Ele vai abrir aqui. O primeiro é o São Paulo mesmo, tem vários outros, mas vamos lá. E vamos dar em continuar. Aqui aparece a nossa famosa mandala astrológica. Então vamos por partes, algumas informações iniciais para você ter em mente. O que vai ter aqui para nós? Primeiro, Sol, né, que é o signo, quando a gente fala qual é o seu signo, é onde estava o Sol no momento do nascimento. Sol a 23 de Câncer. Lua vai ter todas as posições planetárias, tá bom? Aqui é material para outros tantos vídeos, eu não vou me ater aqui aos significados, eu quero comentar uma outra coisa com vocês, porque cada um deles tem um significado diferente, né? Então, o Sol a 23 de Câncer, a Lua a 0 grau de Virgem, Mercúrio a 17 de Câncer, né? Aqui está falando em cima o ascendente em Leão. Então vamos lá, o ascendente é a linha do horizonte, né? O signo que estava na linha do horizonte no momento do nascimento. Ele marca, nesse sistema de casas, né, a mandala é dividida em 12 áreas de experiência,
começando pela casa 1, que é o signo ascendente. E aí a gente vai demarcando as 12 áreas de experiência da vida. Depois eu vou fazendo outros tutoriais para a gente falar dessas casas. Mas o que é importante para mim nesse momento, para a gente começar essa jornada? De você pelo menos entender, como um breve início, para você entender em que área de experiência está caindo, por exemplo, luas novas e cheias. Tá? Luas novas é o início do ciclo lunar, a lua nova, onde a natureza convida a gente para um novo início, para plantar uma nova semente. Então, quando a gente sabe em qual área de experiência cai, né, por exemplo, essa última lua nova estava a 23 graus de escorpião, um exemplo. Então, eu vou olhar lá, claro que partindo do princípio que você vai se familiarizar com os símbolos dos signos, tá? Com os hieróglifos aqui dos signos. Aqui, por exemplo, escorpião, tá? Aqui ele estava a 23, né? A 23 graus de escorpião, ele está aqui, no limite de experiência entre a casa 3 e a casa 4. Eu vou levar em conta até as duas experiências, tá? Quando eu estou falando de uma lua nova que cai aqui perto do limite. Quando a gente está determinando casas, a gente leva em consideração essa linha aqui, ó. Que tem essa divisão dos signos, certo? 30 graus para cada um, que vai dar certinho o círculo de 360 graus. E temos as divisões das casas, que aqui a gente está usando um sistema que chama Plácidos, que é o mais, aqui ó, Plácidos, é um sistema de casas mais comum aqui no Ocidente, mais padrão, tradicional. Tem vários tantos, mas não vou entrar nesse mérito. Todos no final dão a mesma mensagem, são formas diferentes de analisar. Mas o que a gente quer aqui, que você se familiarize, além de tantas informações, mas para a gente começar esse empreendedorismo que eu estou convidando você, é a gente saber a determinação das casas aqui. Né? Então, aqui, do ascendente até essa segunda linha aqui, a cúspide que a gente fala, é um nome muito bonito, mas esse é o nome, é a divisão da primeira casa. A segunda vai aqui, da cúspide da segunda até o início da terceira. A terceira vai dessa cúspide da terceira. Aqui coincidiu, tá, pessoal? Aqui coincidiu com o signo. Muitas vezes não coincide. A cúspide da terceira até o início da quarta. E assim sucessivamente. Então, como eu estava comentando, a lua nova de escorpião, que está aqui entre essas experiências de casa 3, de comunicação, de meio social, de relação com irmãos, parentes próximos, vizinhos, aprendizado, e no limiar aqui da casa 4, que vai falar de interioridade, vida doméstica, emocional, familiar. Nós, estando de posse dessa informação, a nossa experiência transitando por uma lua nova pode ser mais consciente. Você pode estar mais sintonizado que quais são essas novas sementes que podem vir até mim numa semana de lua nova. O que eu posso plantar com relação a esses temas numa lua nova? Da mesma forma, se a gente falar, né, olha, vai ter por exemplo, uma lua cheia, que aí é o pico emocional do mês, o ponto de culminância do mês, a 10 graus de peixes. Então começa aqui, cada signo tem 30 graus, 0 grau de peixes, 10 graus de peixes vai estar aqui, ainda dentro dessa área de experiência da casa 7, que vai falar de parceria, relacionamento, casamento, sociedades, o outro na nossa vida. Uma lua cheia, um ponto de culminância numa área extremamente relacional. Então, lembrando que na lua cheia os nossos ânimos, assim como o ânimo alheio, está mais exaltado, a gente está no pico emocional. Então, sabendo que cai numa área relacional, a gente tem opção de respirar mais, de entender, de trabalhar essa relação ao longo dessa semana de lua cheia, numa área que cai na área de parcerias. Enfim, essa ideia, quando muitas vezes o pessoal pergunta, né? Nos vídeos você fala que a lua cai a 10 graus de peixes, ou que a lua nova caiu por exemplo, 25 graus de leão, para ver onde cai no mapa. É isso que eu quero dizer. Em que área de experiência que está caindo no seu mapa. Tudo bem? Acho que aqui deu para entender. Então, o que você precisa saber nesse primeiro início, né? Os símbolos, né?
Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Saber essa simbologia aqui e entender essa divisão de casas do seu mapa. Essa é a minha proposta num primeiro olhar para a gente trabalhar e refletindo sobre a própria vida continuamente. O céu é um relógio dado para a gente acima da nossa cabeça o tempo todo, facilitando a nossa visão de olhar os astros. Então, é um guia desde que o mundo é mundo. Então, uma oportunidade da gente construir junto. O que vocês vão encontrar aqui? Só a título de curiosidade para saber, né? Para a gente olhar essa tela aqui com um pouquinho mais de informação. Então, aqui todas as posições dos planetas. Aqui nós vamos ver algumas coisas que também é tema de outros vídeos, por exemplo, os nodos lunares, que não é planeta, é um ponto no céu. Vamos ver Quirón, que é um asteroide super importante também, muito, cada vez mais usado na astrologia. Quirón é um asteroide que está entre Saturno e Urano. Enfim, todas as posições planetárias. Aí a gente começa a entender o quanto o mapa é tão complexo quanto a gente, né? Então tem uma série de informações, não somente o nosso signo solar, ele é uma informação dentre tantas que o mapa pode fornecer para a gente. Aqui embaixo, nós vamos ver os aspectos. O que são aspectos? Que o mapa tem os planetas nos determinados signos, as casas, e aí a gente vai conversar, a gente vai entender como um planeta conversa com o outro, através dos aspectos que nada mais são do que posições, né, os ângulos onde estão os planetas, por quantos espaço, né, angular que separa um planeta do outro. Então, a gente tem alguns aspectos maiores, que são muito usados, também tema para a gente debruçar mais, mas só a título de curiosidade, para você olhar aqui e falar, meu, o que é isso? Nós temos os aspectos de conjunção, quando eles estão juntos, né, numa diferença de graus próxima. Tem uma variação de interpretação astrológica, mas em média, em torno de 6 graus de distância, considerado, alguns astrólogos consideram mais, outros um pouco menos, dependendo dos planetas que estão na jogada aqui. Nós temos o ângulo de 60 graus, que é o sextil, né, que é um ângulo harmônico. Nós temos as diferenças de harmonia e desarmonias, que entenda desarmonias, que são os aspectos em vermelho, como uma tensão importante para o nosso desenvolvimento. Não se assustem com aspectos tensos, eles são super importantes. A gente tem o sexto, que são 60 graus, temos um ângulo que é tido como o mais desafiador, que é o ângulo de 90 graus. Quando a gente pensa num ângulo de 90 graus, é como se a gente tivesse uma parede, né? E aqui forma uma tensão de impulso, uma tensão da gente ter que achar um caminho entre duas vertentes. Então, é um importante aspecto. Temos o aspecto super harmônico de 120 graus, né, que chama trígono. Temos o aspecto de oposição, 180 graus, um de cara para o outro, um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Mas essa conversa aqui entre os planetas é o que significam os aspectos que estão dispostos aqui do lado esquerdo abaixo de uma outra forma. Então, a quadratura é esse quadradinho, esse como se fosse um asterisco, né, é o sextil, a conjunção é a bolinha com um tracinho, o trígono é o triângulo, a oposição são essas bolinhas, né, ligadas com uma linha. E nós temos também aqui em verde, tem um só aqui marcado, que é o quincúncio, que é um aspecto de 150 graus. Ele está, na verdade, nesse pontilhado aqui, ó, 150 graus. Ele tem esse aspecto, cadê? Aqui, ó, quincúncio. Tá? Aqui no caso de Sol com Netuno. Então, a gente vê que o Sol está aqui, Netuno está aqui, e a gente vê o aspecto que eles estão formando. Tá? Aqui, também, só para você saber tudo que tem na tela, é a divisão de elementos, onde que os planetas caem por elemento, fogo, ar, terra e água, e por ritmo, nós dividimos os signos, né, eles estão divididos por elementos,
E por ritmo, aqui os ditos iniciadores, os cardinais, os fixos e os mutáveis. O ritmo é interessante porque ele está baseado nas estações do ano, né? Então, o início no hemisfério norte, toda a simbologia astrológica é baseada no hemisfério norte, não vamos esquecer disso. Os signos iniciadores de estação, né, os cardinais, então, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Os fixos, que é o mês do meio da estação, então, os signos o touro, escorpião, leão e aquário. E os mutáveis, que fala do terceiro mês da estação, onde ela já está migrando para a estação seguinte. São signos que exigem a mutabilidade, a gente já está mudando a vibe, né, para a estação seguinte. Então, aí a gente está falando, finalmente, de Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, tá bom? Isso é o que você vai ver da mandala. Te convido a embarcar nessa jornada de autoconhecimento e de cocriação com o universo. E aí você tem condição de saber onde está caindo. Para quem eu vou só fazer de novo aqui para só dar uma reforçada aqui. Vamos dar um editar dados aqui. Então, só para retomar rapidinho, tá indo na internet aqui, tá meio lento. Mas, enfim, quando a gente escuta a primeira vez, principalmente um assunto que não é familiar para a gente, é interessante que a gente escute sem ter essas amarras de ter que entender tudo. Vai indo, né, devagarinho. A segunda vez que a gente escuta já é diferente. Então, você já está com uma escuta, né, de um outro ângulo, de um outro lugar. Então, é interessante quando a gente refaz. Caiu a internet aqui, daqui a pouco entrou. Vamos fazer de novo aqui, pessoal? Então, vamos colocar um Pedro aqui. Pereira, homem. Então, vamos colocar 20 de setembro de 70. Vamos lá. Vamos colocar na parte da tarde. 15 e 36 em um outro lugar, outro local. Vamos lá. Mundo todo. Lembra que a gente tem que colocar o país e vamos colocar aqui Salvador, por exemplo, tá? Salvador, Bahia. E vou dar um continuar. Lembrando que para chegar nessa tela, horóscopo gratuito, mapa astral ascendente, tá bom? E vamos dar um continuar. Vai sair aqui uma outra mandala. Olha só o caleidoscópio da vida, né, pessoal? A gente tem tudo os mesmos componentes que vão caindo em diferentes jogos, em diferentes arquiteturas mentais. O mapa fala dessa arquitetura mental que a gente tem, que é única. E aqui a gente tem outros tantos dados de uma outra pessoa. Tá? A mesma coisa, as cúspides das casas. Aqui, por acaso, também está caindo próximo, né, da divisão do signo. Mas o que interessa para a gente em termos de experiência, como a gente está começando a falar aqui de onde cai, né, essas luas novas e cheias em termos de experiência de vida, a gente precisa olhar onde estão caindo essas cúspides. Pessoal, espero que tenha ajudado, que tenha inspirado vocês a embarcarem numa jornada. São muitos símbolos, muita informação que tem aí. O meu objetivo é trazer um pouco desse conteúdo para facilitar quando eu estou fazendo os vídeos semanais e eu comento o tal do grau que cai no seu mapa. Então, um breve tutorial para te ajudar nessa jornada. Adoraria saber como isso chega até você, como se fez sentido, enfim, se ficar alguma dúvida. E vamos junto. A vida não está pronta, a vida é para ser construída, é um processo de construção, e a astrologia é uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer isso de forma consciente, eu diria até estratégica. Não estou dizendo que não tem dor, não estou dizendo que a gente vai vir um iluminado, não é nada disso, é uma tentativa e erro, a gente escorrega e levanta, mas você ganha uma possibilidade de ter uma série de outros recursos, um cardápio de símbolos à sua disposição para a gente ir entendendo o que está nessas camadas mais profundas nossas que a gente nem se dá conta, tá bom? Beijo grande, a gente se vê por aqui. Beijo enorme. Tchau, tchau. Beijo.